Muito bem, pessoal, estamos ao vivo nessa live de hoje que a gente vai falar sobre osteoporose, tá, pessoal? Um tema extremamente importante. Sejam todos bem-vindos. Eu vou fixar o tema da live aqui. Vou trazer informações principalmente que vão te ajudar no seu atendimento, tá? Hoje eu quero falar, ontem eu falei um pouquinho para fisioterapeutas e para nutricionistas. Hoje eu quero falar para os profissionais de saúde em geral. Seja bem-vinda, Roseli. E para os cuidadores também, né? Para que cada vez mais a gente tenha mais informações sobre esse tema e para aquelas pessoas, né, que queiram aprender mais, principalmente como prevenir, né? E como identificar de forma mais precoce a questão da perda de massa óssea, tá? Osteoporose, pessoal, é uma fragilidade óssea, tá? Vamos começar pelos conceitos. É uma doença, tá? É uma doença muito frequente nos idosos, que é uma doença que nós classificamos como doença crônica degenerativa, tá? É como se fosse, né, uma doença de Alzheimer, que ela começa realmente a ter um forte impacto cerca de 10, 20, 30 anos após, né, o diagnóstico, tá? Mas a manifestação clínica da osteoporose é a fratura. Então, qual que é de forma mais importante, né, de trazer essa informação para vocês? A osteoporose, ela é uma doença silenciosa, tá? Então, quando ela se manifesta com fratura. E é importante, no caso da osteoporose, a gente fazer o rastreio para identificar mais precocemente, para que a gente consiga tratar esse paciente. Porque o que acontece? É uma doença que às vezes é subnotificada e subtratada, e quando a gente vai ver, está numa fase muito grave. E normalmente, né, o paciente, principalmente mulheres mais idosas, apresentam as fraturas que nós chamamos fraturas por fragilidade. Seja bem-vinda, Bukátia. Oi, Pati, que saudade, seja bem-vinda. Marta e Igor, sejam bem-vindas. Então, pessoal, o que acontece? Para acontecer a osteoporose, a gente tem uma redução da resistência da massa óssea, uma alteração da arquitetura, né, da constituição do osso e uma redução da densidade mineral óssea. Precisa desses três componentes para acontecer essa osteoporose, tá? Acontecer essa doença nos nossos pacientes. É uma doença osteometabólica que nós vimos, né? Está relacionado com o substrato ósseo, né? Seja celular, seja de cálcio, né? De alguns minerais que ajudam na constituição desse osso, e também algumas alterações hormonais que tudo contribui para essa redução, essa alteração da estrutura microscópica, né? Vamos dizer assim, dos nossos ossos. Normalmente, os sítios mais acometidos nos casos da osteoporose é o fêmur, vértebra, o rádio distal, esse ossinho aqui, tá? Que nós chamamos fraturas de Colles. Principalmente das mulheres mais jovens, né, por volta de 50 anos, a gente vai ter essa fratura, que é uma das manifestações clínicas que a gente já começa a pensar no quadro de osteoporose. Ou seja, uma mulher de 50 anos está caminhando, viu, pessoal? Está caminhando, escorregou, caiu, foi sustentar o corpo, segurou, foi apoiar as mãos e fraturou essa região aqui, para nós já é um sinal muito característico de osteoporose, tá? Ou seja, aconteceu um trauma e o osso ele não conseguiu, né, não teve resistência para segurar esse osso, acabando tendo essa lesão, essa fratura. As mulheres um pouquinho mais idosas, a manifestação clínica, pessoal, isso eu quero que vocês estejam bem atentos, tá? É a redução da estatura, tá? Você vê aquelas mulheres idosas assim, ó, mais encurvadinhas, tá? Por quê? Acontece uma fratura vertebral. As vértebras ficam assim, aí acaba tendo um colabamento, tá? Das vértebras, aí a vértebra ela fica menor. A vértebra estando menor, a pessoa perdendo estatura, ficando com uma cifose.
e muitas vezes tem não uma dor aguda, mas uma dor crônica, tá? Uma lombalgia crônica, uma das manifestações. E as mulheres mais idosas, né, com maiores de 80 anos, a manifestação clínica é a fratura de fêmur. Ou seja, às vezes nem uma queda importante, tá? Às vezes a idosa vai sentar, senta de mau jeito, tá? Aí quebra a bacia, quebra o fêmur. Então, essas manifestações clínicas eu quero apresentar para vocês porque aconteceu isso, né, com alguém de sua casa, aconteceu isso, né, com alguém que você conhece. A gente já tem que levantar o alarmezinho, né, para ver que tem algo por trás e provavelmente é a osteoporose, ok? Essa doença, pessoal, ela está muito associada com a sarcopenia, que foi a aula de ontem, a perda de massa muscular. Tá? Por quê? À medida que a pessoa envelhece, a osteoporose é uma doença que está muito associada com o envelhecimento. À medida que a pessoa envelhece, ela vai perdendo massa óssea e vai perdendo massa muscular também, tá? E como que normalmente a pessoa começa a manifestar a perda de massa muscular? Com instabilidade postural. O que é isso? A pessoa vai andar, ela fica insegura. A pessoa vai levantar da cadeira, ela fica insegura, né? Fica com medo de cair. Por quê? A estrutura muscular não está dando condição dela se sustentar. E o que acontece? Uma pessoa com perda de massa muscular, com a sarcopenia, associada com essa instabilidade postural, associada com redução de massa óssea, a pessoa tem muito risco de queda, tá? Então, a gente precisa, é algo assim, muito alarmante, que a gente precisa de observar, que a gente precisa de identificar precocemente para evitar danos futuros, ok? Outros fatores de risco, tá? De novo, a inatividade física, níveis baixos de vitamina D e cálcio, uso crônico de corticoide, tá? Uso, né, crônico de anti-inflamatórios, baixa ingesta de proteína, tá? Acaba comprometendo muito a saúde do nosso osso e predispondo à osteoporose, tá? Então, o que acontece? A matriz óssea, eu quero explicar para vocês, ela é constituída pela matriz orgânica, que basicamente são as células, tá? E nessa parte da matriz orgânica, a gente observa mais a qualidade óssea. E tem a parte da matriz inorgânica, composta por cálcio, pelo fosfato, por íons. E essa matriz inorgânica, que é onde nós avaliamos aquele exame, tá? Para avaliar a densidade mineral óssea, ok? E o que acontece? Esse não é um bom exame, esse exame que a gente avalia, né, para avaliar a qualidade do osso, mas é o que a gente tem, tá? Então, esse exame que a gente pede, né, o paciente para fazer, avaliar, a gente tem uma avaliação parcial da qualidade do osso, mas de alguma forma ele nos dá alguns substratos para a gente avaliar essa qualidade do osso, tá bom? E como é que a gente identifica, a gente dá o diagnóstico da osteoporose, tá? Não sei se vocês têm em casa, mas depois vocês peguem, por favor, o exame que eu quero ensinar para vocês, tá? Como é que a gente dá o diagnóstico de osteoporose e de osteopenia. O que acontece? Quando o paciente, uma mulher, normalmente é mais comum em mulheres que os homens, né? Vai fazer o exame para avaliar o osso. Aí tá lá um valor de menos 2,5. Chama T menor que menos 2,5. Isso é o diagnóstico de osteoporose, tá? O que acontece? Esse T-score, ele faz uma comparação com mulheres, né, mulheres jovens, da raça caucasiana, e avalia a qualidade do osso dessa pessoa com o osso de uma mulher jovem, tá? Se essa diferença for uma diferença muito grande, que pelos cálculos é uma diferença de menos 2,5 desvios padrões,
dar o diagnóstico de osteoporose. Se essa diferença não for tão grande, for entre -1 e -2,5, a gente tem um quadro de osteopenia, que é uma redução da massa óssea, que é um fator de risco para gerar osteoporose. O que acontece? O maior caso de fraturas, né, não acontece em mulheres com osteoporose, acontece com mulheres com osteopenia. Então, pessoal, o simples fato de você ter uma redução da massa óssea, isso já é sinal que você precisa, né, de intervir, de tratar, que você precisa de observar melhor a sua saúde, a saúde do seu paciente, a saúde do seu familiar, para evitar esses danos futuros, ok? O pico da massa óssea, pessoal, é entre 20 e 30 anos. Então, é muito importante, principalmente quando a gente vai pensar, né, na saúde, na qualidade da alimentação das crianças, né, dos nossos adolescentes também, a gente incentivar a maior ingesta, né, de cálcio, que eles brinquem na rua, né, nessa parte da pandemia está muito difícil, mas para que eles recebam os níveis adequados da vitamina D, que isso tudo ajuda na constituição do osso, porque a tendência depois dos 40 anos é reduzir. Tem uma redução, pessoal, uma perda da densidade mineral óssea de 1 a 1,5% ao ano, tá? Após os 40, 50 anos. Então, a cada ano que passa, a gente tem uma perda de 1 a 1,5% da nossa densidade mineral óssea. Após cada ano, a gente tem uma perda de 1% da nossa perda de massa muscular. E, tá, de pessoas após 40, 50 anos, tá? E após 40, 50 anos, a gente tem uma perda de 2 a 3% ao ano da nossa força. Então, a gente precisa muito cuidar disso, tá, pessoal? E quais são os principais fatores de risco? São as mulheres, tá? A população negra, ela tem menos fator de risco em relação à população, né, branca, caucasiana. Quem tem um histórico familiar tem 50% de chance de ter. Quem tem um histórico familiar de fraturas por fragilidade, ou seja, aconteceu um evento de baixo impacto, né, com pai e mãe, né, essa pessoa tem 50% de chance de ter fratura, de ter por osteoporose. Pessoas com MC muito baixo, né, com peso muito baixo, tem maior fator de risco. Pessoa que tem um baixo ingesta de cálcio, níveis baixos de vitamina D também. Pessoas com uso crônico de corticoide, alguns medicamentos como anticonvulsivantes também tem maior fator de risco para osteoporose. E o que eu quero trazer de novidade para vocês aqui, tá? Principalmente falando para os profissionais de saúde. Existe um score que a gente estima o risco de fratura por fragilidade nos próximos 10 anos. Isso se chama FRAX, F-R-A-X. Eu vou escrever aqui, ó. Qualquer pessoa pode pesquisar na internet, chama FRAX, tá? E o que acontece? Esse score, a gente vai colocar lá qual a sua idade, você coloca. Qual o seu sexo? Qual o seu peso? Qual a sua altura? Aí lá tem a opção de você colocar a densitometria óssea ou não, tá? Aí não tem como calcular sem a densitometria óssea. Vai avaliar se você já teve alguma fratura, se você já teve algum histórico familiar de fratura, se você fuma, se você faz uso crônico de corticoide, se você tem artrite reumatoide, tá? Que é uma doença crônica, né? Se faz uso, muita ingesta de álcool e se já teve algum quadro, né, de osteoporose secundária. Ou seja, por outras causas, né? Não só uma... Quando a gente fala osteoporose secundária, é quando acontece algum evento, né, que gera essa redução dos níveis da massa óssea, principalmente. O fato é que quando você calcula esse FRAX, você consegue avaliar a probabilidade, né, de um evento de fratura nos próximos 10 anos.
E eu quero trazer isso para vocês porque é importante, tá, pessoal? Vocês terem consciência desse score para identificar de forma precoce os pacientes que têm realmente esse risco de fratura, ok? Eu gosto muito dessa parte. Se vocês tiverem, né, alguma dúvida, o exame da densitometria óssea, ele não é muito acessível, tá? É um exame caro, mas que a gente precisa de fazer, principalmente pessoas que têm maior fator de risco, principalmente que a gente vê esse nível de fraques alto, né, desse score de risco de fragilidade, para a gente evitar, né, pessoal, a manifestação clínica da osteoporose, que é a fratura. Queria saber se vocês têm alguma dúvida. Falei um pouquinho, uma visão geral da osteoporose e trouxe, né, esse score para que vocês aprendam e identifiquem de forma precoce, tá, nos seus pacientes, para que a gente possa realmente ajudar mais a nossa população, principalmente a população idosa e população que está envelhecendo, ok? Pessoal, então é isso. Sejam todos bem-vindos. Continuemos com as nossas lives diárias. Esses dias está um pouquinho mais tarde, mas a gente vai voltar com os horários de 2h30 da tarde, ok? Então, pessoal, que Deus nos abençoe e até a próxima. Muito obrigada.